Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria para mim estar aqui, podendo falar um pouco para vocês sobre um assunto onde eu falo todos os dias para os meus pacientes que aqui vêm no consultório, né? Porque eles me perguntam o que é essa tal de osteopatia, né? Eu vi os seus vídeos lá, eu vi você atendendo e trazendo mudanças duradouras pacientes, alguns depoimentos de pacientes que melhoraram após o seu trabalho, indicações e tudo mais, mas como que é? O que que é essa tal de osteopatia? Então, a osteopatia, ela é uma ciência que ela é fundamentada em suas leis próprias, né, a sua filosofia, onde ela pensa e ela trabalha e ela analisa o nosso corpo como um todo. E o que ela acredita mais, que o movimento é vida. Então, o corpo todo, ele precisa se movimentar harmonicamente. E esse movimento harmônico promove algo que nós chamamos de homeostasia. Então, o corpo funciona de uma maneira adequada ali tranquilamente, desde que não haja obstáculos. Quando esses movimentos não acontecem de maneira adequada, seja nas vísceras, no crânio, nas articulações, nos músculos, nas fáscias, aí eu posso ter um prejuízo nas funções do nosso organismo e aí eu posso ter doenças, eu posso ter patologias. E aí então, que uma pessoa por que uma pessoa procura um osteopata então? Qual que é o objetivo do osteopata? O objetivo do osteopata é encontrar essas faltas de mobilidade, onde eu não tenho movimento adequado, e aí eu devolver esse movimento para que o corpo encontre o seu caminho natural, que é um caminho que nós chamamos de autocura. Nós acreditamos dentro da osteopatia que o corpo ele tem uma tendência natural à saúde. Então nós acreditamos que somos perfeitos, mas que não pode ter obstáculos. Então a osteopatia ela vem na intenção do quê? De eliminar os obstáculos para que ocorra a autocura. E então nós acreditamos nessa linha. Uma pessoa vai ao osteopata, por exemplo, com uma gastrite, tem que entender o porquê que essa gastrite está acontecendo. Será que é um problema na parte neural? Será que é um problema no próprio órgão? Será que é um problema nas vértebras? Será que é um problema local ali da hemodinâmica? Será que está chegando sangue adequadamente a esse estômago? O que será que está acontecendo? Será que é um problema emocional que está ali ocorrendo que não resolve esse estômago? Então, o osteopata ele visa identificar onde está a causa do problema. Não simplesmente ir lá e falar assim, não, eu quero melhorar essa gastrite, vai tomar uma medicação, alguma outra coisa assim, mas identificar o porquê que o corpo desenvolveu aquela gastrite. Né? Uma dor na coluna, por exemplo, vocês estão vendo minha coluna aqui, minha companheira de consultório, né, onde eu explico para os pacientes o que está acontecendo, quando dou meus cursos também eu uso para mostrar para os meus alunos ali o que acontece. Então, nós temos que pensar sempre nisso. O porquê que eu desenvolvi uma hérnia de disco em L5 e S1, por exemplo, no último segmento ali da coluna. Por que que aquela região estava com sobrecarga e desenvolveu um problema ali? Então, tem alguma outra região no corpo que não está trabalhando corretamente e eu tive uma sobrecarga em L5-S1 e aí eu desenvolvi um problema em L5-S1 que é uma hernia de disco. Então, não adianta só eu pensar que eu tenho que melhorar L5-S1, eu preciso melhorar aquele espaço também, mas eu preciso entender por que que o corpo foi sobrecarregado naquele espaço para promover um problema. Então, para você que fala assim, pô, mas o que é essa tal de osteopatia? Então, é isso que eu estou explicando para vocês, é identificar a causa do problema, saber melhorar os movimentos que não estão ocorrendo e que estão atrapalhando outros locais. Né? Então, uma doença ela é instalada quando esse sistema não está funcionando adequadamente, né? A homeostase não está acontecendo. Então, lembre-se quando você tiver algum problema que pode ser que o osteopata consiga te ajudar. E nós estamos aqui para isso. Espero que tenha ajudado, que agora você consiga entender um pouco melhor como a osteopatia enxerga, como que ela
vê um problema, como que ela busca solucionar um problema. Então ela enxerga o corpo como um todo, de repente o entorse de tornozelo pode ser a razão de um problema na minha coluna, pode ser uma razão de uma dor de cabeça, né, que não passa nunca, mas aí eu lembro que eu tive de repente uma queda e eu bati o cóccix no chão, e depois dali começaram dores intensas na minha cabeça, e tem todo um porquê, tem toda uma relação, entende? Né? Ou eu fraturei um pé do lado esquerdo e depois de 2, 3 anos eu começo a desenvolver uma dor no joelho direito. Por que será? Será que tem relação? Ou eu fiz a minha cesárea, passei pela cesárea e de repente, depois de 2, 3 anos eu comecei a ter dor na TM, comecei a ter dor de cabeça, comecei a ter problema na coluna. Será que é normal? Entende? Então, nós podemos ajudar dentro das especificações aí que nós trabalhamos. É bem comum nós encontrarmos problemas que geralmente passam despercebido pela maioria dos profissionais. Então, se acaso tiverem interesse, quiserem saber um pouco mais também, manda mensagem para mim aí, que nós vamos trocar uma ideia, tá bom? Um forte abraço a todos, foi um prazer aí falar para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!